Vamos lá, com os lances do jogo. Hoje à tarde, Serra Dourada, 7.000 e poucos presentes, né, Cleison? Sim, pouco mais de 6.000 pagantes. Você estava lá pela CBN, Cleison? Não. Hoje eu fiquei Você estava mais tranquilo, só né? pela televisão mesmo, vi o jogo pela TV, assim como uma maioria. Esse é o momento da contusão do Giovani, com 3 minutos de jogo, ó. Tá saindo ali no cantinho virilha, da tela. né? Levar a mão à virilha. E aí o Mazzola tinha entrado com 4 volantes. Foi obrigado a colocar o Everton, que já tinha ido bem no jogo lá em Rio Verde. Aí vem os melhores momentos. O que você achou, Cleison, da vitória do Atlético por 1-0? Achei que foi um jogo muito mais pegado do que uma partida muito bem disputada tecnicamente. Eu vi em alguns momentos, chegou a ser, digamos assim, ruim. Horrível. Cenas lamentáveis de falta de qualidade. Teve um momento no segundo tempo, ali na entrada da área do Atlético, na grande área, ficou um bate-rebate, a bola pelo alto. Assim, a bola ficou quase 1 minuto no alto sem cair, mas assim, só com um chutão pra cima. Um jogo ruim mesmo. Não foi tão bom. Um jogo razoável. Um jogo apenas razoável. Pra você foi falta, Cleison? Não, pra mim não foi falta. Pra você foi, não. Evandro? Eu achei que não. Acho que o jogador tomou a frente do outro, né? E aí seria a o quê? Uma cobrança? obstrução, 2 lances, alguma coisa assim? O Bruno Rezende era o árbitro. Complete, Cleison. Sim, e essa bola passou pelo lado da barreira. A gente viu jogadores do Vila pulando ali, mas a bola passou pelo lado da barreira, né? No canto, praticamente, a gente tava o goleiro. O goleiro, na verdade, posicionou mal o Wender. Ele botou a barreira no canto esquerdo e ficou no meio do gol. Aí ele deixou o canto direito aberto. O que pulou ali foi o Moisés, né? Foi Moisés? Pequeno. Jogador que vai em barreira, ele não tem que pular. Mas mesmo assim, ele passou longe dele. Mas assim, ele não pode pular. Ele pula se ele pega um cara inteligente, igual era o Ronaldinho Gaúcho, que metia por baixo, é gol. Agora, pra mim, o goleiro dava pra defender essa bola, né? Foi no canto dele, Foi né? uma bola defensável, a bola passou quase que debaixo dele. Foi no canto dele. Ele foi dar um soco nela assim e não conseguiu. Mas assim, tirando a polêmica da arbitragem, o segundo tempo do Atlético foi melhor? O que você achou, Cleison? Não, achei que foi bem equilibrado. Achei o Atlético até melhor do que eu vi um pouco no primeiro tempo. O segundo tempo ficou um pouco mais equilibrado, o Atlético teve um certo domínio, o Vila depois que tomou o gol saiu mais para o jogo, foi mais para cima, o Atlético recuou para segurar o resultado, foi onde o Vila conseguiu essas oportunidades e fez com que o Clever se tornasse um dos principais nomes da partida, porque ele, no primeiro tempo ele tinha feito apenas uma única boa defesa, né, o grande defesa, quando ele foi exigido, que foi naquele chute do Maguinho, né, que ele corta, ele tenta chutar, a bola bate no jogador, ele volta, ele bate de esquerda e o Clever faz uma grande defesa. E depois, nos minutos finais, quando o Vila já tinha sofrido o gol, e aí se jogou para cima do Atlético e obrigou o Clever a fazer grandes defesas. No mais, um jogo muito travado, um jogo muito trucado, um jogo catimbado também, bastante catimbado. Então, assim, não foi um jogo tão agradável, mas acabou culminando aí com a vitória do Atlético, a primeira dele nesse campeonato goiano em um clássico, acabou sendo muito importante. Um jogo que o Atlético comemorou muito, e principalmente o técnico Marcelo Cabo, que até então não havia vencido o clássico. E aí, Jean, o que você me conta dessa vitória do Atlético hoje? Olha, o resultado foi normal, dentro do equilíbrio do jogo, né? A bola parada acabou decidindo a falta. Agora, o Vila Nova sentou no resultado o tempo inteiro. Cara, eu achei falta. É assim, vocês acharam que não. Pra mim, o alemão larga a bola e vai no corpo do Júnior Viçosa. Eu acho que o alemão toma a frente do Viçosa, né? Uma disputa de bola, bola, né? A bola não estava em pleno domínio ali do Viçosa, né? É uma questão de interpretação. Né? O juiz interpretou como você. Eu achei falta essa, como achei a última no Moisés, eu já não que gerou a expulsão do... Eu já não achei nenhuma das duas. Do Mazzola Júnior. Aí você vê, se essa foi falta, até deveria ter sido. Então, ele foi incoerente, aquela lá também agora, foi. Com a câmera de baixo, dá pra ver que o alemão chega primeiro. Então, o alemão toca a bola e protege com o corpo, mas assim, pra mim, nem pega esse lance muito parecido com aquele que do zagueiro do Goiás com o próprio Viçosa, que não foi pênalti. Exato. Né? Ele chega, toma o espaço, evidentemente o zagueiro na briga de espaço abre o braço, isso é muito normal dentro do futebol. Aquele lá eu achei ombro no ombro, esse aí pra mim o alemão vai aqui ó, no dorso, aqui no tronco do Viçosa. E pra mim, um lance muito similar. Agora o Vila Nova carece da sua transição no meio de campo, força muito pelos lados. O Hiroshi não jogou hoje, né? Não jogou, força muito pelos lados com o Maguinho, né, com o lateral esquerdo. Jonathan. E força demais com seus 2 atacantes que jogam aberto. Falta essa transição, essa infiltração pelo meio, falta volume de jogo. O Vila Nova, às vezes, como disse o Cleison, né, deixa o jogo feio porque faz essa transição direta que em alguns jogos deu certo. Né, quase um balão mesmo, essa ligação
dos zagueiros ou até do goleiro para os atacantes. Então o Mazzola precisa evoluir no seu esquema tático, né? Está muito parecido àquilo que começou e vinha dando certo. É claro que com o decorrer das partidas o Vila vai se tornando mais conhecido, você precisa ter mais volume de jogo e mais variações. Evandro, agora vamos lá. O Clever fez 2 defesas no fim ali, nós mostramos, maravilhosas, uma bola queima-roupa, né? E a outra com o pé do Marcos Serrato. Não, o Serrato já tinha saído, eu não lembro uma bola quem que o finalizou. Vandinho cabeceou, que ele fez uma defesa linda. A do cabeceia com o pé. Ele estava muito bem posicionado, né? E o reflexo dele é apurado. Agora, a bola do Viçosa não está entrando, só que ele é um guerreiro, viu? Porque ele fuça, vem e volta, incomoda lá, apertando a zagueirada do Vila e tocando, a bola quase entra num gol contra. Assim, a força de vontade dele tem impressionado. Não é aquele Viçosa paradão do ano passado, morto não. É porque o jogador sabe quando a bola não quer entrar, e ele é um jogador que sabe fazer gols, ele passa a correr no campo inteiro para dar uma demonstração de que ele não está lá. Com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a bola chegar. Como disse Raul Seixas. Então ele vai correr para um lado, correr para o outro, vai se movimentar. E o futebol moderno hoje exige isso mesmo. Agora, quanto ao resultado do jogo, se nós falamos aqui a semana inteira que o jogo era equilibrado, e eu cheguei a falar que o Atlético tinha assim 1% a mais de chance de vencer, talvez até em razão do crescimento do time do Atlético e do cansaço que o Vila sentiria. Vamos deixar a história do cansaço de lado, mas se o time do Atlético estivesse na situação do Vila e perdesse o jogo, alguém reclamaria disso. Então, quando um jogo é equilibrado, que tem um vencedor, o jogo é pau a pau, tem um time vencedor, acho que é resultado absolutamente normal. O time do Atlético está melhorando, o Atlético vai se classificar entre os 4 melhores do campeonato, nenhuma dúvida quanto a isso. Isso não pode desestruturar o time do Vila, que vinha fazendo uma campanha muito boa no campeonato, ou que vem fazendo. Não é a derrota que tira o mérito do Vila em relação a tudo que ele fez até agora. Então, para mim, um resultado normal. O Mazzola ficou possuído ali com a não marcação da falta, né? Em cima do Moisés. Por aquela questão que nós discutimos, a questão dele ter marcado a falta em cima do Viçosa e depois não ter marcado agora, a falta em cima em do relação Moisés. à arbitragem, né, Cleison? Assim, algumas coisas me trazem uma certa estranheza. Não o fato de errar para um lado ou errar para o outro, né? O Vila Nova já foi prejudicado em outros 2 jogos. Quando o Viçosa recebe a bola, ele está à frente também, né? Parece que está impedido, né? Eu ia falar isso aquela hora. Para mim, Nossa, o que mais me chama a atenção dessa questão, que dá discussão com relação à falta, que é um lance técnico, é que no momento que há o chute, me parece que o Viçosa está à frente. E o próprio alemão vem na recuperação e chega lá tirando aquela bola com o Viçosa. O Evandro está me falando aqui, o Evandro Júnior, um abraço para ele. Então para mim, foi essa a minha maior dúvida. Agora, vale ressaltar também que o mesmo Bandeira errou no impedimento que ele marcou em cima do Anderson, num contra-ataque do Atlético, onde o Anderson tinha condições e ele marcou impedimento. Que quem estava no lance da falta foi o Jonathan. Agora, assim, o que me causa estranheza, né? No ano passado, muitos árbitros apitaram jogos que estão simplesmente fora da escala. O Fabrício Neri, por exemplo, que foi muito bem o ano passado no Campeonato Goiano, não apitou o jogo. Tem outros árbitros aí que só fica como quarto árbitro e árbitros errando constantemente, sendo mantidos na escala numa primeira fase de Goiânia, onde você pode dar oportunidade para outros. O que eu falei aqui no começo do programa? Supostamente o melhor árbitro de Goiás, que tem escudo FIFA, é o Wilton Pereira Sampaio. E ele não apitou nenhum clássico até agora. O Bruno Rezende foi o árbitro que teve o erro mais grosseiro do campeonato até aqui. Foi naquele jogo do Oeste contra a Aparecidense, que ele deu uma falta que não foi falta. O árbitro de hoje. Que expulsou, exatamente, estou falando, que expulsou o jogador do Goiás por uma falta que ele não cometeu e que o Goiás teve um prejuízo com o gol que saiu ali da Aparecidense. Então, o Bruno não teve nenhum problema, continuou optando. Agora, eu só queria uma explicação, só falar, é sorteio. O Wilton entra no sorteio, então o Bruno está dando muita sorte. Não estou falando que o Bruno é mau árbitro. Ele vai errar aqui, vai errar ali, porque árbitro nenhum tem nota 10, é muito difícil. Um errinho sempre vai acontecer. Mas é preciso saber o que está acontecendo com o Wilton, que não apita clássico. É a tal da bola, né? Ela é composta de erros e acertos, né? Eu acho que foi falta do Jonathan, como lembrado, e não do alemão. Acho que o Mazzola errou, entrando com 4 volantes, no medo. O Mazzola foi muito mal hoje. O trabalho dele foi ruim. E aí foi ajudado com a contusão do Giovani. E o principal de tudo, independente ou não do erro do árbitro na marcação da falta, ou do Bandeira da não marcação de impedimento, teve falha do goleiro do Vila no lance. Errou o Ele Wendel. teve toda a possibilidade de fazer uma defesa, que não foi uma falta muito bem cobrada.
Foi um Foi chute forte. rasteiro, forte, mas qualquer goleiro bem preparado pega uma bola daquela. Ele botou Falar a barreira. que ele não tava esperando, não Ele vem botou com a essa, barreira que é no o canto serviço esquerdo dele. e ficou no meio do gol. Então, assim, teve falha dele. A bola passou Olha, por baixo. Falha dele, até na inclusive, organização da da barreira. barreira. Exatamente. Como foi mal, errou o Wendel, como foi bem o Betinho do Atlético. Jogou bem. Não mexe bom. com a Buda, mas não, hein? É bom jogador. Ele sabe Betinho. jogar. Como foi um Guerreiro Viçosa, como jogou bem até quando deu conta o Marcos Serrato, que era um desafogo para o Vila Nova ali pelo lado esquerdo. Então a tal da bola é assim mesmo. E o Clever que voltou a ser Clever, né? E isso, que fez 2 grandes defesas no final, evitando o empate do Vila Nova. E aí vamos para 2 aspectos. O aspecto técnico do Vila Nova. Lá contra o Rio Verde vencia por 3-1, para depois a gente falar do Atlético e do Marcelo Cabo. Vencia por 3-1, tomou um empate 3-3. Já não jogou bem lá contra o Fast. E hoje perde. Algum probleminha ou é só questão física mesmo, já que foram 10 jogos, foram 4 jogos em 10 dias? Bom, a coincidência é que o Vila em Rio Verde sofreu empate quando teve um jogador a menos, né? Quando estava 3-1, o Wesley foi expulso. Exatamente. Aí ele sofreu empate. Lá em Manaus, perdeu um jogador, sofreu empate também. O PH foi expulso. Foi expulso. Né? Então, o time parece que não deu conta de se adaptar com 10 jogadores Não treinou em campo, essa né? situação ainda, né, Exatamente. Evandro? Então, pode ter sido isso também. Eu estava vendo ontem o Santos perdendo para a Ferroviária em casa. Teve um jogador que custou 7 milhões que foi dar um passe lá, deu errado, teve que fazer a falta, foi expulso e o time do Santos se perdeu com 10 jogadores. Kleber, Não deu zagueiro, conta né? de jogar, é o Kleber. E aí, Jean, o que você me Não, conta? eu acho que o Vila Nova, evidentemente, está num processo de evolução, como estão as demais equipes, o Goiás, o Atlético. O Vila tem uma proposta de jogo muito bem definida, de correr poucos riscos ali atrás, ser extremamente defensivo, fazer uma ligação direta e muito, por conta disso, a má fase do Hiroshi, que agora está contundido, não tem um meia, força o Vila o tempo inteiro jogar pelos 2 lados, os seus atacantes abrirem. E o Vila precisa evoluir sim, precisa ter volume de jogo. Às vezes as coisas não vão dar certo com a mesma preparação de sempre. O Vila precisa ter repertório, o Vila precisa crescer. Isso é um fato. Agora, os últimos jogos, os últimos 3 jogos, eu acho que são muito circunstanciais, né? Cada coisa que vem acontecendo, né? Lá em Rio Verde foi algo extremamente atípico, né? Contra o Fast estava jogando o jogo da sua vida, o Vila Nova teve a oportunidade de matar o jogo, não fez. Se tivesse matado, feito 2-0 antes, não teria corrido os riscos que correu na partida, mas foi guerreiro, né? Buscou até o final do jogo o resultado. E hoje foi um jogo que foi de igual para igual contra o Atlético. O Vila não foi dominado pelo Atlético, né? Foi um jogo muito parelho, né? Tomou o seu gol ali numa falta, numa bola parada, poderia ter feito também ali no final com o Vandinho. Agora, o fato é, o Atlético precisa crescer, o Vila precisa crescer, o Goiás precisa crescer. Cleison, essa queda do Vila Nova, 3 jogos, sem vitória, né? Se a gente pegar lá em Rio Verde, a classificação que veio com o empate contra o Fast e o jogo hoje. Rio Verde eu também não conto muito, porque além dessas situações todas que foram colocadas, tem que ressaltar que o Vila estava sem o time base, né? O Vila estava com apenas 4 atletas? 4 jogadores que eram titulares, sendo que ao longo do jogo apenas 2 ficaram até o fim. 2 saíram mais cedo, um por expulsão, o outro por substituição, que foi o Moisés, e somente o Maguinho e o goleiro Wendel terminaram aquela partida que eram titulares do Vila Nova. Então, uma situação à parte, né? O Vila, mesmo com a equipe reserva também, quando o Evandro lembrou bem, quando o Vila estava com o mesmo número de jogadores, estava à frente da equipe do Rio Verde. Acho que não foi tão bem assim contra o Fast, que pese não ter assistido o jogo, mas pela preparação e diante daquilo que a gente esperava, imaginava uma vitória tranquila do Vila, né? Até imagino que os jogadores também acharam que, você ganha de 1, de 3 é a mesma coisa, empatar é a mesma coisa. Ele podia ter ganhado de 10-0, empatar daria a mesma coisa. Classificado, sem vantagem nenhuma para o jogo seguinte, no caso apenas de jogar em casa contra o Vasco, que já estava definido. E hoje contra o Atlético, um clássico, normal. Penso que o treinador está com dificuldades, e é claro que ele não vai vir para poder ficar cobrando isso, porque ele sabe como é a situação do Vila Nova em relação a boas opções para a armação do time, para jogadores, para o meio campo com habilidade e qualidade suficiente para poder mudar a cara do Vila num jogo. Você observa que o Vila não tem como mudar um pouco o estilo de jogo, não tem essas opções para o Mazola Júnior.
Então, por mais que ele tente ali, não vai conseguir fazer muita coisa porque não tem jogador para isso. O Irismar e outros amigos aqui, torcedores do Vila Nova, no WhatsApp, diz aqui que os jogadores do Vila foram empurrados na barreira pelo Bonfim. Aquele empurra é toda hora. Ô, gente, pelo amor de Deus também, vamos ter um pouquinho de complacência. Mas foi assim, você leu naquele Maria. jogo do Goiás, o pessoal reclamando com relação à Aparecidense. Você viu o pessoal do Atlético reclamando contra o Tumbiara, você duvida também vai reclamar, é evidente, é o mesmo direito. Um abraço pro Rafael, do bairro Independência. Sancler Marques, torcedor do Vila. Além de estar impedido no lance do gol, sequer houve falta. Então é isso aí, cada um dando a sua opinião. Um abraço. Pode mandar um abraço pra gente falar do Atlético. Um abraço pro Isaac, lá da Goiás PVC, que está nos assistindo. Fiz uma visita lá essa semana, o pessoal lá sempre nos acompanha, Wendel. Então tá legal. Agora, sobre o Atlético, o Marcelo Cabo respira aliviado, né? Se perdesse o clássico, certamente questionaria-se Acho que o não trabalho dele, questionaria-se né? só não, viu, Evandro? Eu não sei se cairia agora, talvez não, né? Mas é como disse o próprio Adson, o Marcelo está trabalhando no Atlético depois dos acontecimentos que envolveram o nome dele aí no fio da navalha o tempo inteiro. Eles vão sempre cobrar alguma coisa, não por parte do torcedor, muito pelo contrário, o torcedor do Atlético gosta dele. A diretoria que está esperta. Hoje eu vi uma entrevista dele muito emocionado, com o relacionamento dele com o Adson, com o Jovaí, é de amigo, é de olho no olho, não é essa coisa de patrão empregado. Ótimo se for assim. Ele respira aliviado, Cleison? Respira. O Marcelo hoje ele correu um risco muito grande. Ele foi pra galera na hora do gol. Exatamente. Ele comemorou porque também tirou esse peso, né, dessa situação toda que aconteceu nessa temporada, mesmo com o grande trabalho que ele fez na Série B no ano passado. Ainda recente a conquista do Atlético, a gente ainda lembrava essa semana, né, 2 meses da conquista, pouco mais de 2 meses da conquista do Atlético no Campeonato Brasileiro da Série B, então não pode se esquecer o trabalho que foi feito, mas assim, o Atlético teve momentos ruins dentro do campeonato, um aproveitamento de pontos baixo em relação àquilo que o Atlético poderia apresentar, e no jogo de hoje também eu achei que ele mandou assim, não botou a melhor escalação do Atlético, ele conseguiu tirar um pouco mais do Atlético, depois que mudanças foram feitas. O Anderson joga menos que o Bruno Pacheco? Muito mais. Esse foi, para mim, um dos erros, porque ele teve que, para melhorar o Atlético, até criar um pouco mais de produção, de qualidade ofensiva, ele tirou o Bruno Pacheco para entrar o Anderson, que já estava cotado para começar o jogo. Inclusive, você, na sexta-feira, questionava sobre essa situação, ainda me perguntava, até disse, olha, o Anderson dá mais qualidade técnica, é um jogador que tem mais recursos do que o Bruno Pacheco, que é mais de marcação e muito mais na vontade. O Anderson já tem um pouco mais de habilidade e quando ele fez essa mudança o Atlético melhorou um pouco. Então talvez a vida do Atlético nesse clássico hoje contra o Vila pudesse ter sido bem mais fácil se ele tivesse de repente entrado com essa escalação. Mas é tudo na questão do condicional, mas ficou claro que o Anderson melhorou muito, né, a produtividade do Atlético por aquele setor lá de esquerdo depois que ele fez essa mudança. E o próprio Negueba também. Mesmo não estando nas melhores condições, mas é um jogador que tem mais qualidade e acaba produzindo mais para o Atlético.